Passaremos para as moções agora, senhor presidente. 178, moção de pesar pelo falecimento do senhor Ildeu Inácio da Costa em 13 de setembro de 2018. Autoria... um minuto só, senhor presidente. A sessão está suspensa. Está reaberta. Autoria da vereadora Maraísa Matos Silveira. Moção de pesar está em discussão. Não havendo a moção de pesar, ela vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Não, ainda. Só um minutinho, ainda não. Está aberta a moção, seu painel está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Sessão está suspensa por 1 minuto. Próxima moção. Moção 138, 2018. Moção de apelo aos senadores da República pela não aprovação do projeto de lei do Senado 134, me desculpe, que institui o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. A propositura é do vereador Cleiton Silva. Em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu tive acesso a eu nem sabia também, fiquei sabendo desse projeto de lei no Senado, através do Instituto Plínio Correia de Oliveira, que são católicos leigos que estiveram aqui na nossa cidade, principalmente jovens, nas férias, entregando esse panfletinho e também arrecadando, coletando assinaturas. No panfletinho dizia assim, Cruzada pela Família, envie o seu cartão vermelho aos senadores contra a ditadura homossexual. Por quê? O que diz esse estatuto? É um estatuto onde fala algumas coisas sobre diversidade sexual e gênero, no qual eu quero pontuar algumas coisas aqui que afronta a família, afronta a religião, que não tem mais de 100 artigos esse projeto, em 5 minutos não consigo falar tudo. Vou tentar ser bem breve. No artigo 4 desse projeto diz que constitui direitos fundamentais para a interpretação e aplicação dessa lei. O direito fundamental à felicidade, vedada qualquer prática que impeça a pessoa de reger sua vida conforme orientação sexual, ideologia de gênero, autoatributiva, real ou presumida. Quer dizer, quem que vai falar o que é felicidade sou eu. Se eu quiser, dentro da ideologia de gênero, que eu achei aqui pesquisando algumas coisas, dizer que eu sou um menino de 6 anos de idade que posso me relacionar com quem eu quiser, essa é a minha felicidade autoatributiva. Então, só para o senhor entender como que é difícil aqui. O artigo 5º diz assim, ninguém pode ser privado de viver a plenitude de suas relações afetivas e sexuais, vedada qualquer ingerência de ordem estatal, social, religiosa ou familiar. Quer dizer agora que eles querem até coordenar o que a religião fala. Eles querem reger até o que eu falo dentro da minha casa. Familiar. Nós somos signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que a educação moral e religiosa dos filhos são dos pais. Mas vamos continuar aqui, o artigo 29. O filho tem o direito de não ser discriminado pela família ao revelar sua orientação sexual ou identidade de gênero. Parágrafo único. A expulsão do filho do lar familiar em razão à sua orientação sexual e identidade de gênero gera, com relação a ambos os pais responsáveis, obrigação indenizatória por dano material
e responsabilidade por abandono afetivo, bem como responsabilidade penal. Se o cidadão tem lá 35 anos, a camisa do Che Guevara, sentado no sofá com o iPhone, e chega para o pai e fala, pai, hoje eu vou trazer meu namorado aqui em casa. 35 anos estou falando, hein? E se ele falar, meu filho, infelizmente não aceito isso, porta da rua, serventia da casa, o pai vai ter que pagar danos morais pro filho. E mais ainda aqui, ó, que é algo que eu não concordo, os profissionais de educação, no artigo 58 diz assim, os profissionais de educação têm o dever de abordar os temas relativos à sexualidade, adotando materiais didáticos que não oferecem a discriminação com base na orientação sexual e ideologia de gênero. É o kit gay voltando. Eles querem que o kit gay venha mesmo para as crianças. De 6 anos, de 5 anos, senhor presidente. Aquilo que um presidenciável não pôde mostrar às 8h30 da noite lá na Globo, porque tinha criança assistindo, esse estatuto vai liberar. E as escolas confessionais? Como eu estava conversando com a doutora Mayra, com a Érica, lá na Comissão de Direitos Humanos. E a São José, Escola São José, Escola Adventista, Escola RGF, que é da presbiteriana. E aí? Tem um dever de ensinar a criança isso. É querer, de novo, cercar nossas crianças com essa ideologia de gênero. E está terminando, meu tempo, vou ser rápido aqui, ó. Só para ver como ideologia de gênero é um câncer da sociedade. Lá na Inglaterra, um estuprador foi preso por mais de 20 estupros, senhor presidente. E aí ele ficou 1 ano e meio na cadeia junto com homens. Depois ele falou que ele não era mais homem, ele era uma mulher trans. O que aconteceu? Colocaram ele na cadeia feminina. Aí sabe o que aconteceu? Colocaram ele com 5 mulheres dentro da cela. Abusou de 2. Abusou de 2. Só para ver como que é bacana, como que a ideologia de gênero é bacana. Aí aqui a colunista do The Times, só vou falar o que a colunista falou. Janice Turner. Prender estupradores em cadeias femininas e deixá-los no meio de presas vulneráveis, algumas delas vítimas de estupro, é como colocar a raposa no galinheiro. É isso que ideologia de gênero vai trazer para a nossa sociedade. Por isso eu peço o voto favorável de todos os vereadores para que nós possamos encaminhar isso ao Senado e essa aberração não possa ser aprovada lá em Brasília. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, todos aqui, membros dessa casa, entendem as colocações repetidas do vereador Cleiton quando se trata deste assunto. Tivemos aqui um projeto de lei que não teve a aprovação pelos nobres vereadores, onde quem disseminava e queria o kit gay, queria que todo mundo estava mexendo com as nossas crianças, era uma determinada classe, que era a classe de professores. Fui contra, desde o início, por achar que na nossa cidade, e a maioria aqui, meu respeito aos professores, achar que isso não acontecia em nossa cidade e nunca foi provado que ocorreu. Então, eu votei contra a aprovação da escola sem partido, que tinha essa noção. Nesse momento, eram os professores. No estatuto que foi apresentado, outra grupo profissional tem hoje é atacado como se quisesse realmente que as pessoas pudessem cometer crimes como a pedofilia. E essa ordem, essa classe hoje atacada, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem fez a redação deste estatuto é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu entendo as colocações de ordem religiosas, entendo alguns posicionamentos diferenciados daquilo que eu entendo o que é a Ordem dos Advogados do Brasil,
quis fazer ao montar uma comissão e entregar esse projeto ao Congresso Nacional para que faça a aprovação. Quem milita na área do direito são os advogados. A classe que representa os advogados é a Ordem dos Advogados. Quem vive diariamente os problemas enfrentados perante a justiça são os advogados. Os advogados agem como dignos representantes para que a lei seja cumprida. Eles trazem em seu trabalho de suma importância para toda a sociedade do Brasil essa colocação técnica. E assim fizeram referente a isso. Se os próprios técnicos estão falando que existe a necessidade de se ter essas normas, não tenho certeza que a Ordem do Brasil, dos advogados do Brasil, não estão querendo que todo mundo seja gay, não está querendo que a pedofilia. Quer apenas que tenha embasamento para enfrentar os problemas diários nos tribunais de justiça do nosso país. Somente isso, senhor presidente. Doutora Maraísa Matos Silveira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, ouvintes, telespectadores dessa sessão, meu respeito ao vereador Cleiton, que fez a propositura da moção. Vereador, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu tenho um posicionamento contrário ao posicionamento do vereador, principalmente pelo que a vereadora Érica acabou de dizer. Eu sou advogada, sou representada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero foi elaborado pela OAB. Eu discordo também do vereador em alguns pontos e que criaria legislações específicas e diversas a todos nós, cidadãos, porque, na verdade, o Estatuto, o que se cria no Estatuto, é uma situação de proteger, nesse momento, pessoas que se encontram no estado de vulnerabilidade diante das mudanças que estão acontecendo em nosso país. Os casamentos diversos, as mudanças de sexo. Mas a gente não cria uma legislação específica para isso. Nossa Constituição Federal, nosso Código Civil, nosso Código Penal já disciplinam as matérias tratadas no Estatuto. Porém, no Estatuto vem frisando, destacando algumas posturas relacionadas a esse grupo, repito, que neste momento enfrenta uma situação de vulnerabilidade. Eu acredito, inclusive, vereadora Érica, que daqui a algum tempo esse Estatuto cai em desuso, como muitas leis do nosso país, porque daqui a um tempo todos nós realmente seremos tratados como ser humano iguais, independentemente de raça, sexo, religião e tudo mais. Não acredito, vereador, que traríamos de volta o kit gay. Não é isso que o Estatuto fala. O Estatuto fala que precisamos ensinar também na escola o respeito ao próximo. Para mim, foi dessa maneira que eu enxerguei. Eu gostaria também de fazer uma anotação e de lembrar que, na verdade, nossos tribunais já vêm se manifestando favorável a essa mudança toda que está acontecendo na nossa sociedade, tanto que o próprio Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a possibilidade da autoidentificação dos eleitores em consonância com a sua identidade de gênero. Então, não temos como voltar atrás a esta realidade. Neste momento, essas pessoas protegidas pelo Estatuto LGBTS precisam desta nova lei, desse novo Estatuto, para que preservem um pouco mais, tenham respeitados um pouco mais os seus direitos. Obrigada. Continua a discussão. Manifesto interesse em discutir, presidente. A palavra à vereadora Carolina de Moraes Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, em especial direcionando para o vereador Cleiton, que é proponente da moção. Sigo a minha linha de raciocínio e as minhas palavras na linha das vereadoras Érica Tanque e vereadora Maraísa, que além de ser minha correligionária, também é minha colega de profissão,
Aliás, eu sou colega de profissão dela, porque ela é formada há mais tempo que eu e milita na advocacia há mais tempo que eu. Às vezes, e é possível que isso aconteça, aquelas pessoas que não são da área jurídica interpretam algumas palavras de forma equivocada. Enquanto o vereador Cleiton falava acalorado sobre kit gay, sobre danos morais com relação a um possível rapaz de 35, um homem de 35 anos, a questão dos danos morais, eu me perguntei, mas em que parte do estatuto que está isso? Né? Desculpe-me, eu li o estatuto. Eu acredito que a interpretação e a hermenêutica jurídica, e isso compete aos advogados, com todo respeito, assim como ao médico compete o diagnóstico, assim como ao pastor compete a palavra da pregação, chegando, falando nele, assim como ao pastor compete uma palavra de pregação, assim como ao médico compete o diagnóstico, assim como ao advogado e ao jurista compete a hermenêutica jurídica, que é a interpretação do estatuto. Eu acho, com todo respeito, mas que está tendo uma interpretação enviesada e com um sentido diferente daquele cuja exposição de motivos do estatuto vem trazer. E isso me lembrou, enquanto a vereadora Maraísa falava sobre a questão do possível desuso no futuro, me lembrou muito a questão dos direitos de igualdade, de patrimônio do homoafetivo. Porque quando se começou a falar sobre os primeiros casais gays que se apresentaram na sociedade, a OAB, mais uma vez, e esse movimento começou na região sul, teve que se manifestar. Por quê? Porque os direitos dessas pessoas estavam sendo violados. Muitas vezes, uma pessoa, por sua orientação sexual, acabava sendo expulsa de casa pelos pais não entenderem, não compreenderem. Ele acabava magoado, construindo o seu lar, adquirindo patrimônio, e muitas vezes, na ocasião da morte de um cônjuge, de um ficar viúvo, os pais, que muitas vezes tinham deixado aquela pessoa de lado, vinham na participação da herança. E aquela pessoa que conviveu e que construiu durante anos... Um minuto, presidente, eu vou finalizar. Durante anos construiu um patrimônio que aquela pessoa acabava ficando sem direito. A OAB milita na legitimação de direitos e os vulneráveis e hipossuficientes são as primeiras classes a serem protegidas. Certamente, eles não seriam irresponsáveis de propor um estatuto que viesse contra a ordem, contra os bons costumes e contra o Estado social. Obrigada, presidente. Continua a discussão. Não havendo a moção 138, ela vai à votação. Quem vota sim, vota a favor da moção. A favor da moção e de repúdio ao projeto de lei. Ao estatuto. Quem vota não, vota contra o estatuto. A sessão está suspensa por um minuto. A sessão está reaberta. Moção de apelos, senadores da República, pela não aprovação do projeto. Quem vota sim, vota pela não aprovação do projeto, que é não ao estatuto, certo? E quem vota não, vota a favor do estatuto. Tá certo? A moção 138, ela está... Podem votar, senhores vereadores. Darcy Reis. Está encerrada a votação. Eu quero discutir, senhor presidente. Quero justificar.
justificar, presidente. A moção foi aprovada com 7 votos favoráveis, 5 contra e 1 abstenção. Para justificativa de voto, abstenção, doutora Mayra Costa. Senhor presidente, para justificar essa moção que nós discutimos e como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu não quis me perder em palavras e eu preferi fazer um texto, né, para ficar no bom senso nas minhas palavras. Então, eu coloquei assim: o nosso país, de extensão continental, tendo uma realidade que difere de muitos outros, infelizmente, em muitas situações, infelizmente, para pior. Um dos exemplos desta linha é a disparidade de renda, que torna nosso país um dos mais injustos nesse campo, nos impondo uma terrível realidade de expansão da miséria social, com as consequências que nós já conhecemos. Essa situação, entre outras, nos faz um país indubitavelmente complexo, até mesmo para aqueles que são expertos em suas áreas de atuação. Se há pouco, a nossa Constituição de 1988, na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, tivemos a exaltação pelo grande presidente da Câmara dos Deputados naquela época, o saudoso Ulisses Guimarães, que enfaticamente, ao assinar a promulgação, assim se manifestou: a Constituição como chamada de coragem, Constituição cidadã, Constituição representativa e participativa. Passados esses 30 anos, permeamos que ainda continuamos a permear uma realidade que destoa daqueles princípios enaltecidos pelo então deputado Ulisses Guimarães. No decorrer desses anos, a realidade dura deste país complexo obrigou nós, legisladores, a aprovar outras leis para ratificar os direitos já consagrados na Carta Magna. Num país mais sério, obviamente, isso não seria necessário. Aqui for preciso instituir legalmente o Estatuto do Idoso para buscar proteção. Na mesma linha, instituir-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. No outro contexto, os cidadãos têm cada vez mais que buscar o auxílio do Poder Judiciário para garantir os seus direitos. Poderíamos discorrer outras, dentre essas duras realidades, que todos já conhecem. O fato é que, se tudo quanto existe na nossa Constituição de garantia de direitos dos cidadãos fosse integralmente assegurados e cumpridos, não precisaríamos de nenhuma outra legislação complementar. É nesse sentido que a OAB elaborou o Estatuto da Diversidade Sexual de Gênero, ora em tramitação no Senado Federal. Seguramente um trabalho louvável dessa importante instituição, que considerou realidades jurídicas de centenas ou até milhares de processos judiciais, Brasil afora, que os eminentes operadores do direito atuaram na ampla defesa da comunidade LGBT. Há, portanto, a razão de ser essa propositura que não nos cabe desconhecer, ao contrário, respeitar, aplaudir, por muitas vezes, como se mostra complexo nesse país, não há outro caminho. Todavia, alguns tópicos da propositura em tramitação no Senado Federal merecem, da minha opinião particular, não só como legisladora, uma atenção mais a miúde, porque, ao meu ver, ferem também outros princípios também de forte relevância na nossa multiplural sociedade. Quando observamos que o Estatuto, tal como proposto, veda a orientação religiosa acerca do assunto, quando expõe e impõe às famílias comportamentos e até penalizações, não só de ordem pecuniária, mas também privativa de liberdade, me parece, a princípio, que há uma invasão daquilo que caberia à própria família decidir. À luz do que já dispõe a Constituição Federal, não me parecendo ser oportuno em legislação complementar ter essa seara da família invadida. Crendo ainda que tal situação, se assim for considerada na proposta desse estatuto, acirrará ainda mais os ânimos em nossa sociedade, com consequências indesejáveis. Por isso, entendo que a situação da proposta em trâmite carece, na minha opinião, plenamente particular, que demais aprofundaria estudos dessa propositura, uma discussão maior na nossa sociedade, e isso havendo norteará a decisão para se a favor ou contra a essa propositura. O mesmo valendo para essa moção aqui mencionada na nossa Casa de Leis. Pelo exposto, na ausência desse mais aprofundados, não posso, nesse momento, pela aprovação, nem de sim, nem de não,
nessa moção questionada. Por isso, me abstive no meu voto nessa moção. Muito obrigada. Justificativa de voto, vereador Estevão Nogueira. Boa tarde, presidente, nobres colegas e todo o público que nos acompanha. Em momento oportuno, justificarei a minha ausência até o momento da sessão. Nesse momento, quero simplesmente justificar o meu voto, e eu quero, inclusive, passar pela minha justificativa, a qual, inclusive, me manifestei quando fomos questionados pela ouvidoria dessa casa. Eu começo a minha justificativa que, pelo prisma constitucional, artigo 5º da Constituição, em todos os seus parágrafos, inciso, alíneas, consta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que a criação de estatutos específicos, como é o caso do Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, vem, na verdade, regular algumas questões ligadas à vulnerabilidade, né, a que essas pessoas estão submetidas, e garantir aquilo que a Constituição Federal já preconiza. Um terceiro ponto que gostaria de destacar é que, no que tange a vulnerabilidade, o meu entendimento é que a classe LGBT, esta que pede o posicionamento dos vereadores aqui, não deve ser classificada em situação de risco ou vulnerável. Haja visto que dados referentes à violência no Brasil, trazidos pelo site O Globo, matéria publicada no dia 6/6, dados segundo o IPEA, em 2016, houve 62.517 assassinados indistintamente. O mesmo site trouxe dados referente a homicídios LGBTs no mesmo ano, e o número foi de 343. Então, esse panorama explicita que vulnerável está a população brasileira em geral, que tem que conviver com a sensação de insegurança a todo momento. No que tange à garantia de direitos, eu reafirmo que a Constituição Federal e toda a malha de leis afixadas em todas as esferas, federal, estadual e municipal, já superou questões de diferenças geradas por sexo, opção sexual, cor, renda ou qualquer outro fator gerador. Com relação ao PLS, que institui o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, a proposta atinge searas que vão além do que um estatuto pode disciplinar e se sobrepõe a legislações, convenções e tratados internacionais, como, por exemplo, tolir o dever e direito dos pais em educar seus filhos segundo seus valores, ou ainda impedir a liberdade de expressão dos que contradizem os conceitos dos LGBTs. Por fim, o texto ainda contém diretrizes ainda muito subjetivas quando tenta disciplinar o combate e criminalização, a discriminação em intolerância sexual ou por identidade de gênero, o que incorre novamente em ferir direitos e deveres contemplados em normas superiores. Então, por isso, meu voto foi contrário, meu voto é contrário à aprovação desse estatuto. Eu não vou partir para nenhum outro argumento que não seja técnico, embora eu acho que há pessoas que entendam um pouco melhor que eu, aliás, mais do que eu. Mas eu acho sim que a evolução da lei precisa acontecer, mas que aconteça no Código Civil, que aconteça em outras leis, não na criação de um estatuto que acaba atingindo esferas que não é da competência desse estatuto. Por isso, presidente e nobres colegas, o meu voto foi a favor da moção, porque eu acho que deve ser um projeto de lei dessa magnitude e precisa ser melhor estudado.
Obrigado, presidente. Eu quero justificar, presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, primeiramente quero agradecer os 7 vereadores que votaram favorável à moção e dizer que concordo com as falas do vereador Estevão. Vulneráveis estão nossos filhos. Vulneráveis estão as mulheres. Como está acontecendo na Inglaterra. Está aqui, ó, matéria de semana passada. O cara foi preso por 20 estupros. Dentro da cadeia, 1 ano e meio lá com homens, ele se tornou transexual. Aí foi transferido para uma cadeia feminina, porque lá segue a ideologia de gênero, que para mim é o câncer da sociedade. E aí lá, teve 4 denúncias contra ele, 2 ele efetivou. Também o abuso sexual. É isso que nós queremos para a nossa nação? É esse o futuro que nós queremos para o nosso país? É isso? Se for assim, eu não prefiro estar aqui. Eu prefiro defender minha mãe, minha esposa, meus filhos, do que deixar à mercê desses bandidos, que vão usar de tudo, como eu disse, a brecha que a ideologia de gênero dá, para que possa acontecer tudo isso. Tirando a autoridade dos pais, tirando até da gente podermos crer ou não crer, pela nossa fé, o que é certo, o que é errado. Como muito bem disse o vereador Estevão, tolir o nosso direito de pai. E ainda com punições, seja ela materiais ou até mesmo de privação de liberdade. Será que... É tão simples, será que a minha escolha sexual me faz melhor que o outro indivíduo? Não. Somos todos iguais. E outra, não é porque LGBT tem que ter mais direito, não. O direito é para todos. Como disse o vereador Estevão na nossa discussão lá no Direitos Humanos, nós entendemos que uma criança, ela precisa do estatuto, sim, porque ela está em estado de vulnerabilidade. O idoso, sim, precisa do estatuto porque está no estado de vulnerabilidade. Agora, a escolha sexual está vulnerável? Faça-me um favor, precisamos ser um pouquinho mais sérios no que tem que propor. Precisamos de pessoas mais sérias quando vão fazer alguma coisa. Nada contra ninguém, nada contra instituição nenhuma. Mas eu acho que precisa começar a pensar no coletivo. Precisa começar a pensar nas pessoas do nosso país. Não dá mais para ficar essa balbúrdia. Inclusive, na minha fala, doutora Mayra, que eu vou trazer aqui no final, a senhora não acredita o que estão querendo fazer com o Proerd. Vou trazer no final minha fala aqui o que estão querendo fazer com o Proerd. A senhora viu? A senhora viu o que estão querendo fazer com o Proerd? Estão querendo bagunça no nosso país, doutora Mayra. Não podemos concordar com isso, não. Não podemos concordar com isso, não. Vou falar aqui no final do Proerd, da POSP. A senhora já viu. A senhora já viu. Vou falar aqui no final. Vou pedir uma questão de ordem e vou falar. Então está na hora de moralizar o nosso país. Está na hora de trazer a decência para o nosso país. Não está na hora de bagunçar mais. E ainda querendo emboscar as nossas crianças. Isso eu não vou tolerar. Isso eu não vou aceitar. Emboscar as nossas crianças, não. Não aceitamos isso. Por isso eu sou totalmente contra a ideologia de gênero. A bandeira que eu levanto é ser contra a ideologia de gênero. O meu compromisso é com a família, com a vida. E esse sempre vai ser o meu compromisso. Por isso que agradecer os 7 votos, senhor presidente, essa moção será enviada, se repude que essa casa repudiou esse projeto de lei que o Senado está lá apreciando. Obrigado, senhor presidente. Jorge de Freitas. Senhoras, senhores vereadores, público presente, eu votei a favor dessa moção em razão da sua exposição no texto e ainda mais com os dizeres do vereador Cleiton, do vereador Estevão, e respeito profundamente as ponderações apresentadas aqui pelas 2 advogadas da casa e também pela doutora Mayra, dizendo que o autor desse projeto é a Comissão de Direitos Humanos do Senado, que é a Marta Simplici,
E senadora Regina, a OAB não tem prerrogativa para apresentar projeto de lei. Artigo 61. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro do Congresso, da Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional. Peraí, acabou a minha... Do Congresso Nacional, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superior, Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma em caso previsto nesta Constituição. A OAB fez um anteprojeto e apresentou para o Senado. E o Senado encaminhou para a Constituição de Direitos Humanos, Cidadania, alguma coisa, que é da Marta Suplicy e uma senadora Regina lá do Piauí, que são as presidentes, né? Mas isso também não vem ao caso. Mas eu quero dizer que é um tema que está recorrente na casa. Eu acho que, não que não seja importante nós apresentarmos moção com relação a isso, mas, diante da situação exposta pelo vereador Cleito, pelo vereador Estevão, eu votei favorável à moção. Obrigado. Carolina Pontes. Mais uma vez, meus cumprimentos a este plenário. Estou aqui com o anteprojeto aberto e gostaria, honestamente, que cada vereador tivesse feito a leitura minuciosa da exposição de motivos do anteprojeto, que vai da página 8 à página 11, e que fala qual é o intuito e o condão deste estatuto, dessa lei. Perdoe-me todos os vereadores que fizeram uso da palavra movidos pela fé, mas com relação à técnica jurídica, desculpe-me, mas tenho que afastar aqui uma falsa modéstia, mas eu estou entendendo do que eu estou falando, do que eu estou discutindo. Tecnicamente, dentro do prisma jurídico, esse estatuto não tolhe direito de pais. Ele não vem, de forma alguma, combater qualquer direito adquirido pela legislação e pelo ordenamento jurídico vigente. Ele, se aprovado, é uma lei federal, é uma normativa de legislação especial, que, em hipótese alguma, fere direito constitucional, porque é só ler a exposição de motivos, e que eu friso tantas vezes que mais importante do que se atentar ao caput dos artigos é buscar a exposição de motivos de cada lei. Certamente é um instrumento jurídico que, se aprovado, vem na defesa dos vulneráveis e dos hipossuficientes. E desculpe-me, Cleiton, mas este caso isolado que você traz aqui não é um caso de vulnerabilidade e hipossuficiência. Nós não podemos começar a tecer as regras pelos casos de exceção. Quando nós temos uma pessoa que, nessa situação de vulnerabilidade, vai lá e pratica um crime, ela não deixa de ser criminosa. Ao contrário, ninguém está falando que essa pessoa está isenta das sanções, não deve estar isenta das sanções. Agora, eu não posso pegar um caso isolado e, a partir da exceção, regrar conforme bel prazer. Existe, sim, as questões religiosas, que é convicção pessoal de cada um, e eu respeito e defendo até o fim que cada um exerça a sua liberdade religiosa. Mas está havendo, seja por ignorância, no sentido de desconhecer a técnica, ou seja, por malícia, e eu não quero acreditar nessa segunda hipótese, um desvirtuamento da letra da lei aqui. Volto a dizer, isso está acontecendo por duas razões que eu consigo enxergar agora de pronto. A primeira, por ignorância, no sentido lato da palavra, ignorância no sentido de desconhecer a técnica jurídica, então, desconhecer a fundo a problemática que passam essas pessoas, e eu respeito, e eu entendo. E o segundo, eu não quero acreditar, não posso acreditar que um colega meu faça por malícia para levantar uma bandeira ou para ostentar alguma causa que não seja legítima. Então, eu não quero acreditar em hipótese alguma na segunda causa. Mas o fato é que essas palavras do texto da lei, o anteprojeto está aberto aqui na minha tela, foram 99 páginas, das quais eu debrucei, e eu falo com segurança de que alguns pontos trazidos aqui em plenário foram completamente desvirtuados da legislação
que se visa aprovar. Se falar que pode ter uma redação melhor, um pouco melhorada, concordo, pode ter redação melhorada, sim. Deve ter, inclusive, está em tramitação por conta disso. Justamente para que se melhore a técnica, justamente para que se coloque algo que não dê duplo sentido. Agora, com relação às questões subjetivas que o vereador Estevão, por exemplo, colocou, eu volto a dizer, hermenêutica jurídica, e hermenêutica jurídica compete aos juristas. Quando eu deixo algo aberto, não significa, em hipótese alguma, que eu estou deixando aberto sem diretrizes. Existem parâmetros hermenêuticos, e quem é jurista, seja advogado, promotor, defensor público ou juiz, sabe do que eu estou falando. Então, eu só acho que tem que ter cautela, e aqui, uma pena o doutor Marcelo Rossi não estar aqui, mas gostei muito de como ele se posicionou na sessão passada. Se querem e insistem em trazer esses pontos de debate aqui no plenário, onde nós tínhamos que estar, neste momento, discutindo, na minha concepção e na minha opinião pessoal, a questão de segurança, saúde, problemas inúmeros que nós temos na nossa sociedade, que eu acho que deveria ser hoje, dentro de uma casa de leis, algo que nós deveríamos estar debruçados com mais afinco, já que algumas pessoas decidem que a discussão maior deve ser neste campo moral, ético e religioso, que as colocações que sejam colocadas aqui venham acompanhadas também de técnica, para que a gente não desvirtue as palavras do texto de lei. E não vamos analisar os casos concretos em forma isolada. Obrigada, presidente. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, essa casa é uma casa democrática e foi colocada em votação. E, como dizem, em casa democrática não se perde nem se ganha. Existe somente uma decisão. E a decisão aqui foi para que mandássemos um repúdio, nem sei se, na verdade, tem até a Ordem dos Advogados do Brasil, porque me estranha quando fazemos aqui, há poucos dias, uma grande homenagem à Ordem dos Advogados. Convidamos os membros da Ordem dos Advogados para aqui receberem um diploma. E agora a gente, atropelando o conhecimento, faça um repúdio a um trabalho que foi feito. Aqui nem vou discutir, mas vou parabenizar o vereador Estevão pela colocação, não pelo conteúdo, mas pela forma de se colocar. Quando se coloca de uma forma sem, de maneira alguma, fazer uma ofensa a quem tem essa ou aquela identidade de gênero, eu respeito as colocações. Quando nós falamos que a sociedade muda e que com ela as leis, nós tínhamos um país aqui, não laico, um país que era católico, e que transformaram a lei exatamente para que, quando os imigrantes vieram, aqueles que, aqui digo, evangélicos, pudessem ter reconhecido seus casamentos, certidões de nascimento, porque antes eram todos pela Igreja Católica. A lei é para todos. Quando há necessidade de proteção, ela vem a essa colocação. Não cabe no direito essa colocação de mais afeto à área religiosa, que todos nós temos as nossas. Mas a lei, ela é para todos. Né? Então, essa colocação. Eu parabenizo o vereador Estevão pela forma da colocação. Né? A vereadora Mayra fez também sua opção. Não tem aqui nem ganhadores, nem perdedores. Há um entendimento de uma matéria de forma diferente. Eu só não gosto que seja usada como a OAB esteja querendo desvirtuar as crianças no nosso país. Isso é uma colocação, e nem que o estuprador possa ser comparado. O estuprador é um criminoso, deve estar preso. Não colocar isso como as outras pessoas que fazem
um gênero diferente daqueles que a gente pode achar a escolha nossa. É somente essa colocação. Respeito é bom e é para todos. Lei é para todos também. Muito obrigada, senhor presidente. Aproveitando, mandar um abraço ao Paulo Gachê, tecnólogo, aposentado da Unicamp e conselheiro independente presente aqui no plenário. A questão de ordem, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, cumprimento todos os colegas vereadores novamente. Na verdade, gostaria primeiramente de me desculpar pelo atraso nessa sessão plenária. Na verdade, eu estava em cumprimento de uma agenda, a qual foi me designado como membro da Comissão de Direitos Humanos, a presidente doutora Mayra e os demais membros me designaram a estar no batalhão da Polícia Militar, 36º, para acompanhar a discussão acerca da ocupação que está acontecendo lá nas terras do Horto Florestal. E a reunião aconteceu agora há pouco, né, mais precisamente começou às 4h30 da tarde, para discutir como serão os procedimentos para que se cumpra, na verdade, a reintegração de posse daquela área que já foi determinada já na semana passada. A reunião foi conduzida, na verdade, pelo capitão Oliveira, sob a direção do comandante Márcio Silveira e também o comandante Juarez. Na oportunidade, eles designaram uma data mínima para se começar a reintegração, a execução da reintegração de posse. Fico muito tranquilo em dizer aqui que ela acontecerá, e assim foram as determinações da Polícia Militar. Nesta reunião, ela acontecerá na próxima quarta-feira. Fico tranquilo em dizer porque todos eles disseram que a intenção da Polícia Militar é que isso se ocorra de maneira pacífica. Eles estão também procurando o diálogo, estão intermediando, na verdade, o diálogo entre os advogados, representantes dos movimentos que ali estão, juntamente com o judiciário, o oficial de justiça e tudo mais. A intenção é que se ocorra de maneira pacífica, mas assim, não vejo, até pela fala dos advogados ali, que eles estejam dispostos a sair de maneira pacífica daqui 2 dias. A Polícia Militar, ela está tranquila, serena, sabe de todos os limites que ela tem com relação às crianças, aos idosos que ali estão, com as mulheres. Na verdade, eles têm solicitado todo o apoio da Prefeitura Municipal de Limeira, as secretarias, principalmente o CEPROSOM. Eles pedem que o CEPROSOM e o Conselho Tutelar estejam envolvidos nesta ação, porque sabemos que a prática desses grupos são daquelas de usarem os vulneráveis, como nós já discutimos há pouco, de se usar os vulneráveis como talvez uma proteção, um escudo para se resistir a essa reintegração. Então, na verdade, gostaria de passar isso a todos os vereadores, a toda a população que nos acompanha. Estou tranquilo em dizer isso, porque esta informação ela é pública. Conversei com o capitão Oliveira, ele disse que isso já é de praxe para que, se ainda há a possibilidade de uma conversa, de um diálogo, se ainda há essa possibilidade, então que tenhamos esse tempo de hoje, da reunião que tivemos agora há pouco, até quarta-feira, ao raiar do dia. Esperamos que o movimento possa ceder
mas a Polícia Militar está preparada e tem todo um aparato e tem todo um protocolo já definido a seguir na próxima quarta-feira. Então, eu gostaria, né, de agradecer a presidente da comissão em me designar e ir até essa reunião. Estive lá atento, ouvindo, né, todos os lados, e a Comissão de Direitos Humanos marcou o território, né, teve o seu papel, que é fundamental no diálogo e na proteção e garantia dos direitos. Obrigado, presidente. Questão de ordem, Questão senhor de presidente. ordem também. Questão de ordem. Vereador Newton, se for aquela só um minutinho. Uma questão de ordem ainda envolvendo o 8 da vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, hoje estive às 11 horas fazendo uma visita de boas-vindas ao coronel Silveira, que já esteve em nosso município, na parte da direção do Corpo de Bombeiros, e que retorna, e fui dizer a ele que o bom filho a casa torna, e tivemos uma conversa muito franca, e onde ele até falou sobre essa reunião, que ocorreria às 4 horas, me convidou para estar presente. Eu disse que, infelizmente, como faço parte aqui da mesa, e o vereador Rafael provavelmente estaria em licença, não teria como tocar os trabalhos da casa, e imediatamente liguei para a vereadora Mayra, dizendo, e disse a ele lá, da necessidade e da importância da presença da Comissão de Direitos Humanos junto a essa reunião, porque em qualquer ato que ocorrer, normalmente essa própria comissão é chamada aqui. E tenho que dizer, público e bom som, que peço, por demais, que tanto o movimento quanto os conselhos ou as entidades que trabalham pelas crianças, que, caso não ocorra a saída do movimento, que, por favor, como foi feito da outra vez, fiz esse apelo também, que retire as crianças do local. Se querem fazer um enfrentamento, não o façam com crianças. Gostaria que não houvesse enfrentamento. É uma ordem judicial e deve ser cumprida. Mas, se for ter resistência, que, por favor, as entidades que cuidam de crianças, que zelam pelo bem-estar da criança, façam uma proteção a essas crianças. Não sei a forma legítima de se fazer isso, mas que retirem essas crianças do local. É uma colocação que já fiz da outra vez que houve uma situação parecida, que protejam realmente, de fato, as entidades protejam realmente as crianças. Esse é um apelo que faço aqui nesse plenário para todos os que estarão envolvidos nesse provável conflito, como diz o vereador Estevão. As crianças não podem estar lá. Então, que as entidades ou os conselhos que cuidam disso, que façam a retirada, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem, nos acompanham, me levanto aqui para agradecer a vereadora Érica, que logo me comunicou dessa reunião, e quanto Comissão de Direitos Humanos, nós não podíamos ficar omissos. Venho aqui o meu agradecimento ao vereador Estevão, que podia comparecer lá por fazer parte da mesa, eu e a vereadora Érica, nós não podíamos comparecer a essa reunião. E conversamos, eu e o vereador Estevão, e acertamos que realmente a comissão não poderia ficar omissa em participar, porque cabe a nós, sim, a participação nessa atuação, numa conversa como essa. Nós sabemos o quanto isso pode envolver em ações, né? Mas também fico muito tranquila em saber do resultado dessa reunião. E aqui dizer que a comissão, que desde que a gente assumiu essa comissão, a gente queria também desmistificar essa questão da atuação da Comissão de Direitos Humanos. Eu acredito que nessa participação nós conseguimos desmistificar,
mas também faço as palavras da vereadora Érica, que nós, como Comissão de Direitos Humanos, nós realmente preservamos pela não violação de direitos. Então, aqui fica realmente o pedido, como presidente desta comissão, que todo acordo, toda conversa, ela é bem-vinda, deve ser a primeira coisa a ser feita e realizada, e que realmente tenha garantia de direitos, em primeira instância, daquelas pessoas mais vulneráveis, como nós citamos aqui, as crianças, em primeira instância, os nossos idosos, mas com certeza nós primamos pela conversa, né, e a polícia militar, como também já é bem treinada em relação a esses diálogos e a essas situações. Então, fica aqui meu muito obrigado, vereador Estevão, e estamos a postos para qualquer eventualidade. Obrigada. Questão de ordem, vereador Newton Santos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu procurei os líderes porque existe uma moção de número 158 que apoia a decisão do presidente da Câmara, aliás, da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, em colocar em discussão, logo após as eleições, uma equiparação salarial para as polícias militares, na questão de tenentes, sargentos e assim por diante. Não compete a nós nem discutir esse assunto, e sim apoiar que a Assembleia Legislativa leve a plenário para discutir. Fui procurado pela Polícia Militar, a pedido deles fiz a moção, só que esta decisão será tomada logo após as eleições. Se nós não aprovarmos logo, então ela não vai nem chegar depois das eleições, teria que ser agora. E eu peço encarecidamente a autorização dos líderes para que a gente mande essa moção para o presidente da Assembleia Legislativa. Inversão de pauta solicitada pelo vereador Newton Santos. Toninho Franco. Sim, presidente. Marco. Sim. Helder. Sim. Darcy. Sim. Lemão. Sim, senhor presidente. Eu nomeio o secretário ad hoc, o vereador Lemão. E passa a presidência a vereadora Mayra Costa. A sessão está reaberta. Com a palavra o secretário. A matéria para ad hoc. ser lida, senhora presidente. Pois não, seu secretário. Projeto de Lei 192/2018 institui a campanha Coração de Mulher e dá outras providências. Autoria, vereadora doutora Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. As comissões competentes. Projeto de Lei 193/2018. Altera a denominação da Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva para a Avenida da Joia e dá outras providências. Autor, vereador Wagner Barbosa. As comissões competentes. Projeto de Lei 194/2018. Assunto. Artigo 1º. Dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e hipermercados instalados no município de Limeira com a construção acima de 700 metros quadrados possuírem 2% do total de carrinhos de compras adaptados para locomoção de portadores com deficiência. Autoria, vereador Antônio Franco de Moraes. As comissões competentes.
Senhora presidente, não há mais matérias para ser lida. Pois não, senhor secretário. Passamos agora para as moções. Com inversão de pauta. Moção número 158/2018. Moção de apoio à proposta de emenda número 2 de 2018 à Constituição do Estado de São Paulo, que inclui o parágrafo 2º no artigo 138, que corrige a distorção entre o salário padrão do primeiro-tenente em relação ao segundo-tenente. Autoria do vereador Newton Santos. A moção está em votação. Desculpa, a moção está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, Com a senhores. palavra, o vereador Newton Santos. Só me levantei não para discutir, sim para pedir o voto favorável, porque na realidade quem decide são os deputados estaduais. Mas fica aí a minha opinião, que se tem uma classe que deve ganhar bem no nosso país, são os professores e os policiais. Então, eu peço voto favorável para todos os vereadores. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, a moção vai à votação. Senhores vereadores, façam a votação. Encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Senhores vereadores, a sessão está suspensa 5 minutos. Nós vamos atender o pessoal que vem defender o nosso horto municipal, nosso horto. Então, a sessão está suspensa 5 minutos. Eu peço que todo mundo vá até a sala de reunião para se reunir com o pessoal, tá certo? Aberta. A matéria a ser lida, senhor Pois presidente. não. Projeto de resolução número 40/2018 institui a Frente Parlamentar para intermédio, acompanhamento, incentivo e viabilização da fomentação artística na Praça Toledo Barros. Autoria do vereador Helder Lúcio de Oliveira. As comissões competentes. Nesse exato momento, eu suspendo a sessão para que o núcleo de cerimônia prepare a mesa para a solenidade de entrega do diploma de gratidão e medalha mérito cívico 15 de setembro, a doutora Ieda Osvaldo. O expediente está encerrado.